normal, igual eu falo sempre, engenheiro tem que ir para a obra para aprender o que eles fazem na obra. Afinal, um projeto nada mais é um passo a passo de como executar uma obra. Como é que você vai fazer um projeto de como executar uma obra se você nunca vai na obra, você quer ter um sapatinho limpo em vez de uma bota suja, tá? E a questão é, o mesmo padrão comigo, nos primeiros projetos que eu fiz, né? Por isso que eu falei que eu aprendi muito bem, foi por quê? Porque eu fazia um projeto, eu ia na obra e eu conferia e eu conversava com o executor e ele me passava como melhorar, o que corrigir. Inclusive eu via projetos diferentes justamente para aprender mais, tá? Porque se não fizer isso, não tem como saber o que é normal de obra e o que não é normal de obra. Nos vídeos do YouTube eu já falei da minha carreira como um todo, mas basicamente eu sempre trabalhei em todas as empresas que eu já trabalhei de estruturas, sempre como um engenheiro geral. Nunca peguei uma empresa de porte gigante de estruturas onde eu fazia só o projeto, tá? E eu nunca trabalhei no escritório. Eu sempre fui um engenheiro que fazia o orçamento, fazia o projeto, ia na fábrica, ia na obra e controlava a obra inteira, e por isso que me ajudou a entender tanto de estruturas. Por isso que eu falo que o engenheiro tem que ir na obra, ainda mais engenheiro novo que está começando. Tá? Agora, outra questão, como conseguir entrar no escritório renomado? O ideal é que você consiga, se tem perguntado isso, no 5º semestre da faculdade, porque você vai entregar o currículo lá no 5º semestre, tá? E já fazer estágio lá, ok? Ou você tem que mostrar aptidão para alguém que está contratando lá, mas dificilmente um escritório especializado em projeto estrutural vai contratar alguém que não esteja lá desde o começo ou que já não tenha demonstrado uma vasta aptidão, ok? Eu já fui chamado no escritório, mas foi depois deles me conheceram no YouTube. Qualquer engaste, inicialmente, eu reduzir a rigidez da ligação, eu vou considerar o momento fletor gerado pela rigidez de cada elemento, o que muitas vezes vai ser próximo do engaste perfeito, muitas vezes vai ser bem menor, ok? Aplicando o nosso semi-rígido, você pode reduzir 1%, 5%, 10% ou mais. É uma questão de critério de projeto, quantos por cento do momento você vai reduzir. No caso, com a gente tem aquele limite de 10% para obras que deformam muito, 25% para obras que deformam um pouco pelo vento, né? Gama de 1.1 e 1.3, ok? E, tirando isso, instrumentário e tudo mais, não tem limites de quanto você vai aplicar de redistribuição, só claro, a gente tem que lembrar, né, que aplicar muita redistribuição, e tem que entender que redistribuição é uma gama, você pode aplicar a redistribuição de tantos por cento à vontade, dependendo de cada caso, mas aplicar a redistribuição muito pesada vai aumentar muito a deformação e por isso a gente não quer aplicar a redistribuição à torta e à direita. Igual eu falei semana passada no ao vivo que teve no YouTube, eu estou fazendo uma série de vídeos chamada O Mínimo que o Engenheiro Precisa Saber em Cada Coisa. Então, o mínimo de estático, o mínimo de ciências materiais e assim por diante. Okay? O de estático e ciências materiais foram públicos. Okay? Daí agora que eu estou entrando em cada sistema estrutural, eu estou fazendo apenas para o aluno dos cursos. Então, estou tendo um ao vivo toda segunda-feira, só que só para o aluno dos cursos que eu divulgo no grupo dos cursos. Ok? Assim que eu terminar esses aí, eu vou fazer um último ao vivo de O Mínimo que o Engenheiro Precisa Saber, que daí vai ser público novamente no YouTube, em torno daqui 1 mês e meio, 2 meses, ok? Tem vários intermediários enquanto isso, e depois vou voltar a fazer ao vivo toda segunda-feira no YouTube. O nome de batismo da profissão não importa, o que importa é a dedicação profissional. Um arquiteto pode tranquilamente dimensionar estruturas da mesma maneira que um engenheiro pode tranquilamente fazer um arquitetônico. Agora a pergunta é, eu teria coragem de fazer um arquitetônico complexo? Se chegasse para mim, Gilberto, eu tenho um prédio de 20 pavimentos, eu quero que você faça um arquitetônico. Eu vou falar o quê? Eu até posso conversar com o arquiteto para facilitar a parte do projeto estrutural para ele, para alinhar posições pilares e tudo mais, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho base, não tenho conhecimento técnico, não é minha especialidade, ok? Eu sou engenheiro, trabalho com estruturas, mas tecnicamente um arquiteto que trabalhasse o tanto que eu trabalho com estruturas teria a mesma habilidade, e um arquiteto que trabalhasse com arquitetônico teria a mesma habilidade com estruturas que eu tenho com arquitetônico, que mal bem engenheiro civil pode fazer arquitetônico. Se você tentar, não vai ter ninguém que vai te prender por causa disso. O problema é fazer pilar de transição apoiado em viga já vai exigir uma viga muito alta e cara. Agora, imagina que ao invés disso você faz com uma laje de altura menor. Você tem que compensar isso com aço, ok? Então você vai economizar um pouquinho de concreto para gastar muito mais aço tentando fazer pilar da semi-laje. Além disso, você precisa de um arranque adequado. Então, isso vai estar limitando você a trabalhar com uma laje alta. Eu já fiz isso em sobrados altamente complexos, ok?
onde precisava achar uma solução e o objetivo não era o menor custo, ok? E foi questão de trabalhar com laje nervurada, bidirecionada, 40 centímetros de altura, fazer região de maciço e fica bem caro. É possível fazer? Sim, mas ainda tem que minimizar o caminho de cargas, deslocando por lá, quem sabe meio metro, 1 metro por lado, não fazer no meio do vão. São duas coisas totalmente diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? O material pode ser alto nos dois, pode ser baixo nos dois, pode ser alto em um e baixo em outro. A questão é, rigidez, eu já expliquei antes, é a dificuldade de deformar. Ductilidade é a facilidade de deformar para não falhar. Okay? Então, se você pega uma peça que iria arrebentar, se ela for dúctil, ela vai deformar mais antes de arrebentar. Isso que é uma peça dúctil. A gente pode seguir a regra do copo de vidro, que basicamente você pega um copo de vidro e atira contra a parede, e você pega uma caneca de vidro e atira contra a parede. Adivinha só qual dos dois vai quebrar? O copo de vidro vai quebrar. Por quê? Porque ele tem baixa ductilidade. Ele chegou no resistência limite e ele arrebenta. Já o copo metálico, apesar de que o vidro resiste mais compressão que o aço, quando um copo de aço for jogado contra a parede, ele vai ser dúctil, ele vai deformar, amassar, mas ele não vai quebrar no meio. Não tem como determinar isso sem o ensaio SPT. A única questão que tem é que uma fundação superficial é mais fácil de encaixar em uma obra de parede estrutural porque a carga já é mais distribuída, ok? Então a gente consegue iniciar com um SPT um pouco menor. E aqui entra a questão, a fundação superficial geralmente é mais barata, exceto no caso que ela é muito cara. Que é qual? Pô, se eu tenho uma resistência adequada no meu solo, beleza, fundação superficial. Agora, entra a questão, e se eu não tenho? Aí eu preciso de uma fundação profunda. E tem dois meios de fazer uma fundação profunda. Número 1 é faz a fundação profunda de uma vez. Número 2, temo em tentar fazer uma fundação superficial. E daí a obra começa a apresentar falha. E daí para a obra não cair de vez, não ter que demolir tudo, você tem que fazer uma estaca mega ou alguma outra coisa do tipo. Vai custar mais de 100 mil reais, mesmo sobrado, um pretinho pequeno, já passa 100 mil reais para fazer reforço estaca mega. E aí você vai gastar dinheiro para burro, porque você tenta economizar a fundação superficial em SPT baixo. O caso que eu mais fiz consultoria foi quando eu peguei o projeto do meu primeiro silo. E eu fiz consultoria com vários profissionais diferentes. Eu conversei com um contratante. E conversando com ele, né, terminando, foi uma forma de consultoria, porque eu conversei diretamente e tirei informações dele. Eu conversei com um executor de silos. Não era um engenheiro, era basicamente um empreiteiro que trabalhava com isso. E daí eu pedi o contato do projetista que ele usava, porque eu vi um projeto, né, entrei em contato com o projetista, para verificar como que era, né? Ele era um projetista mais conhecido na minha região, então eu entrei em contato com ele e tirei mais algumas dúvidas com ele. Tá? Antes de fazer o projeto, eu conversei um pouco com ele e depois, com o projeto pronto, eu apresentei tanto para esse engenheiro que eu conheci porque ele fez um silo na minha região, ok? E também para o executor, eu apresentei antes de apresentar para o meu cliente, para ele olhar e verificar se fazia sentido aquele projeto que eu estava entregando, apesar que eu calculei tudo, mas para garantir que fazia sentido a maneira de apresentação. Na engenharia não existe impossível, na engenharia só existe não ter condições de fazer isso. Então a primeira questão é que 20 A não é difícil fazer uma betoneira. O que é difícil fazer uma betoneira, daí é muito difícil, é conseguir 20, 25 MPa com o menor consumo, colocar 200 kg de cimento por metro cúbico e deixar o pedreiro colocar água à vontade. Esse é o motivo que a obra tem que secar baixo. Tá? Mas eu não consegui mais de 35 MPa na betoneira. Foi um mágico, um segredo? Não! É só colocar mais cimento, utilizar superplastificante para conseguir reduzir a quantia de água e é possível atingir uma grande resistência. Okay? Não tem nada que impede de conseguir mais. Sabe como que eu fiz? Eu peguei um traço e coloquei quase 500 kg de cimento por metro cúbico. Pronto! Coloca mais cimento, você tem mais resistência. Okay? Não é difícil conseguir mais resistência. O difícil é o cliente aceitar pagar por mais cimento. O CIPECAD é um software de dimensionamento predial, ok? Ele tem módulos específicos de fundações, que é uma desgraça, infelizmente. Precisa de outro? Eu preciso de um software, Gilberto, meu Deus do céu. Se eu não apertar um botão, minha mãe vai morrer. Não, você não precisa de um software. Você precisa encontrar uma maneira de dimensionar. Infelizmente, fundações, você até pode trabalhar com o de módulo entre software e tudo mais, mas tendo as cargas finais, é só uma questão de dimensionamento e geralmente a gente vai trabalhar de uma maneira isostática, ok? E tu consegue calcular toda a peça manualmente com precisão completa.
ok? Mesmo um bloco de várias estacas, a gente consegue muita precisão no cálculo manual, muito mais precisão inclusive do que trabalhar com o SuperCAD ou, na verdade, é FTQS também, porque eles têm algumas limitações, tá? Então não é necessário outro, mas ele não é bom para fundações. Rigidez é a eficiência de uma peça de pegar carga sem deformar, tá? Então, rigidez é a capacidade de não deformar, rigidez axial, de não deformar por cargas axiais, ou de resistir deformação por cargas axiais. Axial é eixo, ok? Porque axis é eixo em inglês. Okay? Então, rigidez axial é rigidez eixal, tecnicamente. Tá? Quando vai acontecer isso? Para que importa? Bom, é para determinar a rigidez, por exemplo, de um pilar, de um tirante, ok? De uma peça comprimida e uma tracionada. Okay? Ela é calculada por E vezes A, tá? Ou seja, módulo da cidade, módulo de onda vezes área. Tá? A viga é E vezes I, mas isso aqui é E vezes A. Tá? E basicamente vai dar, se eu aplicar uma carga de 10 toneladas, tá? Aqui, o que vai dar é o seguinte, vai reduzir em 1% a peça, alguma coisa assim. Tá? A gente geralmente trabalha com materiais de deformação baixa, mas basicamente é a resistência da peça contra o que geralmente é feito em obras, mas tem um problema grave, é usa alvenaria de forma dos dois lados e se coloca uma ripinha tipo de 1,5 por 5 ou coisa do tipo de cada lado, assim se alarga a área de concreto em 3 centímetros e depois a tábua tapa aqui e o reboco, tendo mais que 1,5 cm, ele consegue passar pelo pilar e daí é colocado uma malha para evitar a fissuração, porque tem um reboco tão fino nessa região. Mas isso a gente tem que lembrar que é uma maluquice completa você dizer que é um pilar, porque isso não é um pilar, porque isso aqui é um sistema que você está usando alvenaria como forma, mas ela vai pegar carga, você querendo ou não. Ah, mas eu não quero que a alvenaria pegue carga, a não ser que você sente com cada tijolo e fale para ele não pegar carga, ele vai pegar carga igualmente, e isso, na prática, é uma execução de alvenaria amarrada, e se você tentar fazer isso, você está fingindo que está fazendo concreto armado, mas executando alvenaria amarrada, e fazer uma coisa, mas projetar outra, é o que gera patologias em obra. A parte de especificar o tipo de pintura anticorrosiva não é do projeto estrutural. A parte de especificar o tipo de pintura pode ser do executivo, tá? Ou pode ser uma decisão direta do cliente, pode ser no memorial também. Mas, com base, se um cliente me pede, sim, eu passo. Só que geralmente quem vai determinar isso vai ser o projeto executivo e o engenheiro da estrutura vai até auxiliar, mas não é o engenheiro da estrutura que determina. Tá? A única exceção tecnicamente nisso seria o aço Corten, né? Que é o aço patinável que ele não precisa de pintura desde que ele cria uma camada de corrosão, mas novamente também a gente até pode utilizar ele, mas ainda assim é uma questão que é o arquiteto que vai pedir para ter um padrão arquitetônico desses. Tá? Recomendo que pesquise aço Corten, você vai ver que ele é bem diferente. Eu não removo nenhum vídeo propositalmente. Se você sabe que eu gravei um vídeo e não assistiu ele hoje, você pode assistir ele amanhã, depois de amanhã. O vídeo ainda está no Instagram, como resposta de uma pergunta que eu fiz no Instagram, que eu postei a resposta no Instagram. Vou até colocar o link aqui, mas é só olhar nos Reels. O tijolo 9x19x19 é um dos tijolos mais comuns do Brasil, se não o mais comum do Brasil. Então, quanto a isso, não tem problema. A principal questão e o principal problema que você pode ter é o seguinte: um tijolo de furos quadrados, ele vai ter uma eficiência muito maior que o tijolo de furos redondos. Tá? Tinha um vídeo no canal, ok? Mas a questão é que o tijolo de furo quadrado, a carga flui diretamente sobre ele, enquanto o furo redondo, ele não tem uma resistência adequada. Na hora de juntar, acaba sendo muito fraco mesmo. Então, tem como resolver? Sim, tem. E aqui tem duas questões. Primeiro, você pode trabalhar com tijolo deitado, se precisar uma resistência maior. Ok? E daí, claro, vender para o cliente todos os benefícios do tijolo deitado, que não é só questão estrutural. Tá? E a segunda questão, que se for uma casa térrea de pé direito baixo, talvez até consiga resolver com o tijolo de 19. Só que vai ser muito mais fácil se for um tijolo de furos quadrados, porque tem mais do que dobra resistência. E claro, você precisa ensaiar os seus blocos. Olha, uma mecânica pede para usar a prensa deles emprestada e você vai conseguir ensaiar os blocos para saber a resistência deles e se funciona. Não tem formulário específico para uma escada plicada assimétrica. Na verdade, todas as estruturas seguem o mesmo padrão e a solução é a mesma, desde que você entenda a base. Qual que é a fórmula? K que é na quarta sobre I, ok? Para carga distribuída, essa é a fórmula, não importa se é uma escada, se é uma viga, se é uma laje e tudo mais, ok? O K é o coeficiente de engaste, tá? Vai depender se é apoiado, engastado, tudo mais, é uma questão de desenhar diagrama corpo e analisar. Q
carga, tá? Tem como reduzir a carga? Às vezes tem. L, tem como reduzir os vão? Às vezes tem, Y toca, tá? E é o modo de elasticidade, o material que você usa, ok? Mas vai ficar maior, pode reduzir por causa disso. E I, que é a inércia, ok? Tá? E inércia, base de altura ao cubo, uma peça maciça, ou consequentemente aumentar a espessura, é um método padrão se você não conseguir resolver outras equações, tá? Mas a questão base é analisar a equação, pouco importa o nome de batismo da peça, ok? E no módulo de escadas do curso concreto avançado, eu projetei em uma obra e era uma questão bem específica que na região compensava aquela estaca, tá? A questão é que realmente estacas estão se tornando e estão caindo em desuso. Por quê? Porque a gente desenvolveu um novo sistema estrutural que consegue substituir madeira, velho, consegue substituir tudo, tá? O sistema se chama pré-moldado, ok? Em qualquer lugar que você pode usar uma estaca de madeira, você pode usar uma estaca de pré-moldado, ok? E qual a vantagem do pré-moldado? Que ele não é orgânico, entendeu? Mas se tem alguma região que não tem estaca pré-moldada, aí pode até compensar, mas realmente é raro, ok? Tá? Geralmente a estaca pré-moldada ela tem muita vantagem e ela acaba substituindo, ok? Como até uns anos atrás não existia pré-moldado, o padrão era, quando era uma estaca profunda e tudo mais, já que a única maneira era cravar se passasse da água, eles cravavam a estaca madeira porque era o que tinha. Mas hoje em dia a gente tem pré-moldado e também tem metálica em alguns casos. Segurança para fazer uma coisa não é saber fazer ela, é saber que existe um meio de fazer ela e que você consegue acessar esse meio. Tá? Então a questão é, eu tenho limitações? Sim, todo mundo tem limitações. Tá? Mas eu me sinto seguro se parecer uma obra muito maior que eu já projetei? Sim. Tá? Por quê? Porque eu já peguei vários desafios. Eu peguei ponto com mais de 30 metros, já peguei reservatórios muito altos, já peguei prédios altos. Então, não arranha-céus ainda, mas eu já peguei esses projetos e eu consegui resolver. E eu tenho uma metodologia para resolver. Tá? Se precisar, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver dificuldade, eu tenho contatos de engenheiros que eu posso tirar dúvidas, ok? Que já projetaram coisas do porte maior, ok? Eu tenho metodologia, isso que é questão crítica, tá? Mas eu conseguiria fazer sozinho? Não, mas eu não sou obrigado a fazer sozinho, ok? Claro, se você tirar Gilberto está trancado numa sala sozinho e você tem que projetar um prédio maior que o Burj Khalifa, aí eu ficaria com medo, mas eu não tenho que ficar trancado sozinho. A primeira questão é que não é exatamente assim. Por quê? Porque quando a gente tem uma viga, a gente tem que lembrar, uma viga é só uma treliça, ok? Tá? Método de Ritter, método de Morse, basicamente para dimensionar uma viga, você imagina que tem uma treliça dentro dela, ok? Então, nós temos em uma treliça, imagina a treliça de Howe como padrão, os estribos tracionados e as diagonais comprimidas, os estribos como o aço e as diagonais como concreto. Então, para essa diagonal comprimida, que a gente chama de VRD2, né, BR1018, a gente considera só a seção reduzida. Mas para a tração, que geralmente tem de ser o crítico, a não ser que seja uma carga muito grande, a gente pode considerar área total. Afinal, a gente está considerando dimensionamento aqui e não dimensionamento na ponta. Ok? Tá? Então são dois dimensionamentos separados, com seções separadas, dependendo se é compressão ou se está verificando a tração, se é VRD2 ou VRD3 mais VS. Como regra, quanto menor o SPT onde as fundações próximas estão apoiadas, maior vai ser o impacto. Então o que você vai fazer é analisar as obras próximas e verificar em qual SPT as fundações dessas obras estão apoiadas. E essa é uma das principais vantagens de fundações profundas e uma das principais vantagens de obra em sapato ou radier, mesmo que para uma casa térrea não tenha tanto problema. A questão é que quanto mais baixa for o SPT, onde está apoiada uma fundação, mais ela vai vibrar se ocorrer impactos próximos. Inclusive, uma casa construída próxima à rodovia que está apoiada em SPT baixo também ocorre o mesmo problema. Tá? Então você vai analisar o SPT, se ela está apoiada em SPT alto, não precisa se preocupar. Agora, ela está apoiada em SPT menor do que 10, porque foi feita fundação rasa, sem SPT, de qualquer jeito, aí você precisa se preocupar e pensar em outra fundação que não seja cravada, porque a cravada é mais econômica e eficiente, geralmente, mas nem sempre pode ser aplicada. Primeira coisa que eles não desenvolvem o projeto, eles seguem o que eles estão acostumados. A questão crítica é o seguinte, uma obra de 80 metros quadrados não vai ter nenhum vão de 10 metros, não vai ter nada absurdo. Então, é uma maneira de facilitar para casas minha casa, minha vida, basicamente, né? Que agora é Casa Verde e Amarela, mas talvez volte a ser. Mas a questão é
é uma maneira de economizar nesse tipo de obra, não tem nenhum vão maior que 3, 4 metros, e é uma obra simplificada e, infelizmente, tem que falar a verdade, é uma obra que muito engenheiro não sabe calcular porque não tem laje muitas vezes, ok? Engenheiro sabe calcular o que dá para lançar no EBR. Infelizmente tem muito engenheiro, principalmente engenheiro que pega obra pequena, é isso. Então a questão é que eles não desenvolvem, mas se fosse pegar um engenheiro que só ia lançar no EBERIC, o problema ia ser igual. A questão é que nesse tipo de obra é possível uma economia se for contratado um engenheiro bom para projetar 20, 30, 50 casas iguais. Por quê? Porque ele compensa pagar o custo do engenheiro adequado e ele consegue aplicar uma otimização maior. Isso é uma dificuldade que muitos engenheiros novos têm, porque eles acham que existe um processo específico de dimensionamento para a fundação de um sobrado de 3 pavimentos projetado em CF, achando que é especificado assim, igual ensinado na faculdade, é assim, só desenho CF, calcula um pilar, não. O processo de dimensionamento de qualquer fundação é o seguinte: encontra a carga aplicada na fundação, se é uma carga isolada, se é uma carga distribuída, se tem momento, se é principalmente axial, em todas as hipóteses. Número 2, o SPT, e número 3, dimensiona. E adivinha só, você nem precisa saber do que tem em cima da obra para dimensionar adequadamente. Você só precisa saber as cargas. Você tem que ter uma estaca que suporta 5 toneladas-força-metro de momento, pouco importa se esse 5 toneladas-força-metro é de vento, é de empuxo de solo ou qualquer outra coisa, desde que eu sei que, que a resistência majorada tem que ser 5 kN/m, eu tenho que dimensionar igual para 5 kN/m, ok? E esse é o processo para qualquer fundação. Então a pergunta correta é: quantos anos eu tenho que me focar em cada sistema estrutural a ponto de aprender ele? Na modalidade de metálicas são similares, estava me focando nos dois em 2018. Ok? Mas eu comecei e demorei vários anos, por quê? Porque eu tentei trabalhar sozinho de qualquer jeito, sem focar em modelagem, abrindo corpo livre, sem ter um engenheiro experiente para me auxiliar. Já a Silos, por exemplo, eu peguei em 2019 e me foquei muito, eu peguei um projeto grande, teve um valor considerável, eu precisava entregar, eu queria entregar a maior qualidade possível, e aí eu contratei várias consultorias e fiz várias consultorias rápido para entender realmente aquele sistema de cabo a rabo, ok? Então vai depender de quanto foco você consegue aplicar. A alvenaria estrutural também, eu comecei a pesquisar muito material, inclusive muito material de fora sobre a alvenaria estrutural em 2022, li a norma 2 vezes do início ao fim para entender muito. Então a questão é quanto você consegue se dedicar, e se você vai trabalhar só com isso, vai trabalhar em outras coisas. Uma das coisas que me ajudou bastante foi trabalhar com isso também na execução, não só em projeto. Eu já trabalhei com vários sistemas estruturais, mas a gente tem algumas questões críticas que a gente tem que analisar relativo a isso. Primeiro, eu comecei trabalhando com pré-moldado. Eu comecei a trabalhar em 2014 e me tornei proficiente em 2018. Depois fui para a metálica, comecei a trabalhar em 2016 e me tornei proficiente em 2018. Que eu posso dizer que naquela época eu tinha 90% do conhecimento que eu tenho hoje. Em reservatórios, comecei em 2017 e 2018 e tinha 90% do que eu tenho hoje. Concreto armado, comecei em 2017 e realmente me aperfeiçoei em 2019. Alvenaria estrutural, comecei em 2018 e realmente eu ganhei muito conhecimento de alvenaria estrutural no ano passado, quando pesquisei para escrever um livro e tudo mais. Então em 2022 eu ganhei muito conhecimento, até porque eu regravei todo o meu curso e tudo mais, e gravei uns módulos adicionais. Já Silos, de 19 e 19, no mesmo ano eu já aprendi muito. Qual que foi a diferença? Aqui eu fiz muita consultoria, então eu consegui me focar muito rápido. Alvenaria estrutural, em 2022 eu estudei muito, então eu consegui focar mais rápido. Já para moldado eu comecei aos poucos. Primeiro que isso é extremamente comum, e quanto mais o software avançar e quanto mais a economia avançar, mais os arquitetos vão querer fazer maluquice e mais os clientes vão aceitar. Então se acostuma. Mas tirando isso, a questão de colocar viga embaixo da parede ou para direto na laje vai variar por projeto, ok? O critério na verdade não é esse, o critério é: se eu colocar uma viga, quais esforços ela vai ter, ok? E esses esforços poderiam ser suportados por laje, e aí vai depender que tipo de laje você trabalha. Por exemplo, uma laje maciça atende muito melhor a distribuição de cargas que uma laje treliçada, por exemplo, porque a laje maciça tem flexão direcional, mas a laje treliçada também é eficiente para carga perpendicular à parede, ok? Mas não tem um critério oficial. Geralmente é trabalhar com os dois, inclusive no curso de concreto armado eu demonstro justamente os dois, e aplicar os dois conceitos no mesmo projeto muitas vezes é a solução ideal. Tem que ser planejado para cada caso, e na verdade, caso sobrado, o ideal geralmente é trabalhar junto com parede estrutural. Tem várias coisas que me auxiliam. Primeiro, que eu não sou o único engenheiro no meu escritório, ok? Então eu faço a concepção, a parte crítica, né? E outro engenheiro vai lá e faz a parte de detalhamento, a parte mais trabalhosa, tá? Dentre esses 3 projetos, eu fiz outros 2 projetos pequenos que eu nem postei no Instagram, projetinho pequeno, tipo que eu fazia em uma tarde. Mas a questão é, primeiro,
eu elimino toda a distração que tem comigo, tá? Se você tentar entrar em contato comigo, você não consegue. Se ligar para o meu número, quem vai atender vai ser minha secretária, porque eu não fico com o meu celular enquanto estou fazendo o projeto, porque senão eu não consigo me concentrar, ok? O Instagram é bloqueado, no meu celular o Instagram é bloqueado das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? E claro, a questão final aqui é que eu sigo um procedimento e eu sigo meus detalhes padrão e eu não tento inventar de fazer 3D bonitinho em software igual muita gente faz, ok? E isso permite uma otimização muito pesada, tá? E o planejamento inicial economiza dias depois no modelagem final. Se pular pré-dimensionamento, pular planejamento, realmente vai para o lixo. É muito simples, a altura que você pré-dimensionou de um pré-dimensionamento decente, ok? Pré-dimensionamento é como? Pega o vão e divide por 10. Não, isso aí não é pré-dimensionamento, isso é chute, ok? Igual tem a palestra de pré-dimensionamento que foi recuperada. O pré-dimensionamento é um cálculo básico que você tem que fazer de maneira precisa, ok? Não é fazer um chute de qualquer jeito. Os projetos saem lixo porque é feito por um chute de qualquer jeito. Eu já tive casos onde em um sobrado eu tive que usar uma viga de 80 de altura de transição, e eu já tive casos, que eu estou fazendo agora, um prédio que eu postei recentemente, que eu estou usando viga de transição de 60 centímetros de altura sem dificuldades. Qual que é a questão crítica? Planejar os vãos adequadamente, tá? Otimizar o projeto adequadamente e trabalhar com um pré-dimensionamento bem feito, não só, eu acho legal fazer 60 de altura e fazer 60, não, você tem que pegar o papel e a caneta e fazer o cálculo na mão. Nesse caso, você tem que usar aquela minha técnica secreta que ninguém no mundo conhece, eu que desenvolvi ela, se chama desenha a porcaria do diagrama do corpo livre. Como funciona? Você desenha a porcaria do diagrama do corpo livre. Então aqui eu desenhei as cargas verticais, né, do empuxo da água, gerando um momento fletor positivo, e quem sabe que é o negativo aqui, ó, na ligação, né, com a viga parede aqui, tá? O empuxo horizontal gera um momento fletor negativo igualmente, é só desenhar o diagrama do corpo livre, você vai perceber isso, tá? Calculando os esforços aqui nessa peça, vai ver que ela gera um momento na base. Soma esses dois momentos, a gente tem um momento fletor negativo para o pilar, a parede, e positivo no meio do vão. É armado para isso como? Com uma ferragem, imagina lá aqui, ó, mas uma ferragem negativa nos apoios e uma ferragem positiva de fora a fora. Dependendo do caso, como essa peça, além de momento alta em tração, pode estar uma armadura aqui negativa de fora a fora também. Tá, primeira coisa que a gente tem que determinar é que concreto armado ele pode se separar em concreto in situ, geralmente é chamado de concreto in situ, mas o concreto feito para galpões se chama pré-moldado, em 90% das vezes pré-moldado vai ser mais econômico. Qual que é o principal cuidado? É não levantar a parede antes da estrutura estar pronta e garantir um mecanismo de travamento adequado. A maior parte das obras que falham durante a montagem é porque não houve projeto de contraventamento, de travamento e planejamento da montagem, porque o engenheiro não tem nem noção do que é travamento, ele só foi lá e lançou no software e o software não pediu esse travamento. Ok? E aí planejar a montagem do início ao fim, ok? Com as cargas, inclusive durante a montagem, e planejar uma ligação adequada, não fazer aquela maluquice de rotular no topo para aumentar o momento fletor na base até não poder mais, ok? Aí entra a questão de planejar ligações adequadas e chamar pelo nome correto, que provavelmente é pré-moldado e não armado. Eu gravei no final do ano passado e agora no começo do ano um módulo sobre estrutura metálica leve, popularmente chamado de Light Steel Frame ou incorretamente de Steel Frame, onde eu demonstro o dimensionamento do início ao fim de uma obra em estrutura metálica leve. Okay? Para quem é aluno já do curso de estruturas metálicas e do curso de parede estrutural 1, você ganha esse curso gratuitamente. Tirando isso, tá lá no meu site, você pode adquirir tanto o de metálicas mais parede estrutural 1 e você vai ganhar esse, ou já adquirir direto e daí você ganha os dois cursos básicos, né? Porque toda a noção de estrutura metálica leve vem de parede estrutural, mas também vem de metálica. Então, para não perder toda a introdução base, eu adicionei isso junto no curso de misto de metálica mais parede estrutural, porque o Malbem é um sistema misto. Tem basicamente três coisas que você vai precisar considerar para a definição de geometria. E aqui vai depender muito de material, tudo mais, pode ser metálico, pode ser madeira, e dependendo qual perfil metálico. Mas basicamente, a primeira questão é a regra do arco. Qual que é a regra do arco? A geometria, o formato ideal de uma peça é o formato do momento fletor. Então, primeiro você tem que descobrir qual o momento fletor que atua sobre essa viga treliça, porque bem uma treliça é uma viga treliça, um pilar treliça.
Tá? Depois disso, utilize treliçado wiring, que é muito mais eficiente. Tem um vídeo que foi recuperado lá no Telegram sobre treliçado ideal, ok? E a questão é qual a altura, qual a largura, como que eu defino exatamente a geometria ideal. Aí você tem que controlar a flambagem, de cada material é diferente. O aço tem limitações ali, menos que os utensílios 100 geralmente é trabalhado, tá? Isso demonstro lá no curso de metálicas na prática, mas a questão é encontrar uma rigidez, uma geometria que garante esbeltez baixa. Eu estou tentando recuperar os vídeos, tentar recuperar o canal com o Google faz 3 semanas, só que o Google não me responde. Ele só usa a resposta automatizada sempre que possível, porque é uma questão, né? Vamos usar a inteligência artificial e limitar os humanos, e acaba que eu só estou caindo em inteligência artificial. Hoje eu consegui entrar em contato pelo Twitter e eles começaram a me responder, mas o Google realmente é demorado, não tenho noção nenhuma de quando que eles vão responder e se a resposta vai ser positiva se recuperar o canal. Felizmente, boa parte dos vídeos eu consegui recuperar, estão lá no Telegram. Se você tem mais vídeos que você tem arquivado aí, eu peço que me envie, mas lá no Telegram já tem mais de 150 vídeos que eu consegui recuperar, tá? Eu recomendo que você vá lá no Telegram e olhe os vídeos, porque eu consegui recuperar muita coisa, tá? Assim que for determinado o que vai ser feito, eu vou voltar a gravar vídeos normalmente, até porque eu já lancei curso novo, tudo mais nesse meio tempo, e eu estou esperando o Google me responder para saber o que vai acontecer. Eu tinha um vídeo no canal sobre isso, mas basicamente o passo a passo é: feche o software que você já abriu achando que tem que começar com software, e é maluquice começar com software, fazer os ajustes do projeto, fazer o pré-dimensionamento total da obra, e prédio tem que pré-dimensionar tudo, não só alguns elementos, fazer a modelagem, fazer a correção e a otimização, e por final fazer o detalhamento. Ok? Claro, isso aqui é uma questão que vai levar horas. Eu demonstro na prática do meu curso de concreto armado avançado e parede estrutural avançado, tá? Mas a questão é que tentar pular a etapa, tentar começar com software, vai gastar muito mais tempo. Ok? Tá? Esse é o passo a passo, e seguindo esse passo a passo e fazendo tudo o que tem que fazer, não para dimensionamento do lixo, dá para aproveitar muito. E sobre o vídeo, tem já no Telegram, para quem me segue no Telegram, igual eu falei, segue em outras redes sociais, já tem o vídeo justamente sobre isso lá nos vídeos que eu consegui recuperar. No caso de uma obra de 1 ou 2 pavimentos aí com vãos até 10, 12 metros, você pode seguir tranquilamente um método que vai garantir a integridade estrutural. Tá? É um método bem eficiente para determinar a armadura de pilares, vigas, ou paredes, no caso, tudo mais. E é um método que você consegue entender bem fácil. Como se chama? O método se chama segue a porcaria do projeto, ok? Tá? Você está fazendo uma coisa que pode cair em cima de uma pessoa, você precisa de um engenheiro, tá? E se você é engenheiro, você não está tentando fazer isso sem coordenação técnica, você é só um engenheiro podre, porque você tem que ter um projeto, se quer fazer qualquer obra que tem risco de cair, toda obra tem risco de cair e tem que durar 50 anos mal bem. Dificilmente. Por quê? Por causa do gráfico de tensão e deformação. Okay? Esse é o gráfico de tensão e deformação do Grade 60, que é o CA42, é o aço mais utilizado nos Estados Unidos, que é o primeiro mundo. Okay? Eles têm até o Grade 100, que é equivalente a um CA70. Tá? Mas a questão é, vergalhões no Brasil é CA50 ou CA60. Tem mínima coisa de CA70. Vai ser o padrão e provavelmente vai continuar sendo. Por quê? Porque para resistir mais, tem que deformar mais. E se deformar muito, vai pressionar muito, vai corroer, vai perder resistência, ok? Então não tem como usar um vergalhão de alta resistência, mais do que 5, 6 toneladas por centímetro quadrado não funciona. A não ser, claro, que a gente tem alguma maneira de não fazer o aço deformar. E a gente tem, se chama protensão, e ao invés de usar um CA50, tem um CP190, e aí realmente vai economizar muito aço, porque a gente já deixa o aço pré-esticado, não tem problema dele deformar, porque a gente já deixa ele pré-deformado e evita a fissuração, ok?